Nessa primeira aula sobre exames diagnósticos, nós vamos falar de um dos principais recursos que nós temos disponível para identificação e acompanhamento dos PETs cardiopatas. É o exame ecocardiográfico, também conhecido como eco, ecocardio ou ecodoppler. A palavra Doppler, ela faz menção a um recurso que é contido atualmente na grande maioria, está disponível atualmente na maioria dos exames dos aparelhos de ecocardiografia. Então, pode-se dizer com segurança que um exame de ecocardio e um exame de ecodoppler, nos dias atuais, eles são sinônimos. Como funciona um exame ecocardiográfico? Então, o exame ecocardiográfico é baseado na formação de imagens a partir da emissão e captação de ondas sonoras na forma de ecos e da interpretação dessas ondas sonoras na forma de imagem. Os aparelhos de ecocardio, eles detêm um transdutor que contém cristais que vibram e emitem ondas sonoras, que vão além da nossa capacidade auditiva. Essas ondas sonoras, em contato com as estruturas do tórax do animal, se chocam com essas estruturas e retornam na forma de ecos. E são esses ecos que retornam ao transdutor, que são processados e interpretados pelo equipamento na forma de imagem. É bastante difundida a definição de que o ecocardio é o ultrassom do coração. Isso porque o exame ultrassonográfico de abdômen costuma ser muito mais familiar e mais conhecido das pessoas, e os dois exames utilizam a mesma forma de obtenção de imagem, né? Ambas baseadas na ultrassonografia. Mas eu diria que o ecocardio vai muito além do ultrassom abdominal. Na verdade, se depender da minha definição, eu diria em poucas palavras que o ecocardio é, na verdade, o superpoder do cardiologista. Porque para mim é realmente incrível pensar que um exame permite que eu observe um coração batendo em tempo real num animal estável, saudável muitas vezes ali do meu lado, e eu consigo observar sem nenhum recurso invasivo esse coração contraindo e relaxando, né, se enchendo e ejetando o sangue, acompanhando o seu funcionamento em tempo real. Mas melhor do que ficar contando para vocês sobre a maravilha do exame ecocardiográfico, eu prefiro mostrar em algumas imagens. Eu sei que num primeiro momento, esses vídeos em preto e branco podem parecer bastante abstratos. Mas se a gente abrir nosso coração, literalmente, a gente consegue perceber que existe uma estrutura que está se movimentando de forma repetitiva, contraindo e relaxando. E dependendo da forma com que eu ensono, dependendo do ângulo que eu ensono os feixes de som do meu transdutor, eu obtenho diferentes cortes, diferentes imagens, né? Eu foco em diferentes pontos do coração. É exatamente isso que essa sequência de vídeos está mostrando. E a partir disso, eu consigo obter muitas informações sobre o tamanho das estruturas, sobre a espessura do músculo, sobre fluxos sanguíneos, né? Identificar a presença de obstruções ou de refluxos e realmente entender se esse coração, com base nos parâmetros de normalidade que a gente conhece, está dentro do normal ou não. Essas imagens que vocês estão observando são algumas imagens de cortes diferentes, cortes convencionais, de um exame ecocardiográfico de um coração saudável de um cachorrinho. Nas próximas imagens, eu vou mostrar alguns pacientes com doenças cardíacas, e vocês vão perceber que, mesmo sem entender nada de ecocardiografia, já dá para a gente ter uma ideia, baseado nessas imagens normais que vocês estão vendo, de que tem alguma coisa errada, mesmo sem fazer nenhuma medida. Essa imagem, por exemplo, é de um paciente com degeneração valvar, tanto na mitral quanto na tricúspide. Esse fluxo multicolorido de sangue é justamente o refluxo que a gente observa nas válvulas quando a gente aplica o método Doppler. Percebam que essa válvula mitral, ela está bem espessada, bem enrugadinha na ponta. A tricúspide também está degenerada. Sei que a imagem, o vídeo fica trocando um pouco rápido, mas se a gente acostumar o olho e lembrar da nossa imagem anterior, dos vídeos anteriores, dá para perceber que existem alterações estruturais. Essa imagem aqui é de um cachorro com dilatada, ou seja, com aquela cardiopatia que
impede que o coração contraia de maneira satisfatória. Então, se a gente observar esse músculo aqui, que é o ventrículo esquerdo, e comparar com os vídeos anteriores, dá para perceber que ele contrai muito mal, que ele está só, né, o músculo se deforma muito pouco, o tamanho da cavidade quase não se altera. A gente observa também essas imagens que são de refluxos funcionais da válvula. Tudo isso só de bater o olho nos vídeos. Essa imagem aqui é de uma efusão pericárdica, lembra dela? Então, aqui a gente tem o nosso saco pericárdico, aqui dentro está o coração, e tudo isso que a gente observa em preto na imagem é líquido, é a efusão pericárdica, é um acúmulo de fluido que não deveria estar ali, que claramente prejudica o funcionamento do coração. Esse aqui é um gatinho com hipertrófica. Então, se a gente comparar o músculo cardíaco, esse daqui é o átrio esquerdo, bastante dilatado, e esse é o ventrículo esquerdo, bastante hipertrofiado, com uma cavidade bem menor e com um músculo proporcionalmente bem maior do que deveria ser. Essa imagem é de um paciente com hipertensão pulmonar, então o lado direito do coração está muito maior do que o lado esquerdo. Aqui nessa imagem do coração em corte transversal, a gente percebe que o lado esquerdo fica sendo achatado pelo lado direito devido ao aumento da pressão. A gente tem um refluxo tricuspídeo importante nessa válvula. Vejam aqui de novo, né? O lado direito empurrando o lado esquerdo. Aqui o átrio direito bastante dilatado em relação ao átrio esquerdo. Enfim, só de bater o olho nessas imagens, sem mensurar nada, eu consigo com essa avaliação subjetiva, trazer muita informação e aumentar o meu entendimento sobre a condição cardíaca daquele paciente. Mas é claro que um exame ecocardiográfico, ele não se baseia exclusivamente na avaliação subjetiva do ecocardiografista. Existem muitas medidas de muitas variáveis diferentes que refletem informação sobre morfologia, né, sobre tamanho das câmaras, sobre espessura do músculo, muita informação sobre fluxo, que pode indicar que há regurgitação ou estenose, informações a respeito da função sistólica e da função diastólica. Então, todos esses números que a gente observa na imagem precisam ser interpretados corretamente e transformados em informação que explica sobre o funcionamento desse coração no laudo ecocardiográfico. Então, basicamente, a função de um lado de um laudo ecocardiográfico, né? O trabalho do ecocardiografista é transformar tanto essa avaliação subjetiva das estruturas cardíacas, quanto a mensuração de algumas variáveis já conhecidas, muito utilizadas e pré-determinadas, montar o quebra-cabeça para entender, no caso deste paciente, qual é o defeito cardíaco, né, primário, e qual é a repercussão que esse defeito cardíaco está causando. Ou seja, é papel do ecocardiografista obter essas informações, montar o quebra-cabeça e transformar essa montagem de quebra-cabeça em um laudo ecocardiográfico que seja compreensível. Então, eu espero que vocês tenham entendido a beleza desse exame, né? Entendido porque que eu realmente sou muito apaixonada por esse recurso. Se eu puder fazer uma lista, então, das principais vantagens desse exame, eu não poderia deixar de citar o fato dele ser um exame dinâmico. Ou seja, a obtenção das informações é a partir da visualização do coração funcionando em tempo real, o que acaba sendo muito superior à avaliação da função de um órgão baseado em um exame estático, né? Como uma fotografia, por exemplo. É um exame seguro, ele não é invasivo, ele não exige a colocação de nenhum catéter e ele também não é ionizante, como o exame radiográfico, por exemplo, né, onde a gente tem um limite da quantidade de radiação que cada paciente pode receber por dia. No caso do ecocardio, as ondas ultrassonográficas, elas são completamente seguras. Então, o paciente pode passar por quantos exames forem necessários e o exame pode durar quanto tempo for necessário, sem nenhum tipo de prejuízo para a saúde desse paciente. Como eu já mencionei, é um exame extremamente completo no fornecimento de informações tanto sobre morfologia cardíaca, sobre o tamanho das câmaras, espessura do músculo, integridade da válvula,
quanto para o funcionamento mesmo cardíaco, né? Então, para a função de bomba, para avaliação tanto da integridade da função sistólica quanto diastólica. Ou seja, esse exame, ele é fundamental para o correto diagnóstico e estadiamento da maioria das doenças cardíacas. A correta interpretação, a correta identificação de uma doença cardíaca, bem como o grau da repercussão que essa doença cardíaca está causando, e se isso explica ou não os possíveis sinais que um paciente está apresentando, passa fundamentalmente pelo exame ecocardiográfico. Claro que nem tudo são flores, e assim como a maioria dos outros exames, o exame ecocardiográfico também apresenta limitações. Uma delas podendo ser a sua disponibilidade. Por ele ser um exame relativamente mais novo do que outros que a gente está acostumado, talvez ele não esteja disponível em todas as clínicas, principalmente em cidades menores. Mas é bastante seguro dizer que no Brasil, na maioria dos grandes centros, ele não é um exame difícil de ser encontrado, ele está relativamente disponível. A avaliação pulmonar não é indicada, né? Não, o ultrassom não é o melhor exame para avaliação do pulmão como estrutura, justamente porque o pulmão ele é cheio de ar e o ar atrapalha muito a propagação das ondas ultrassonográficas. Então, se eu tenho uma alteração pulmonar, seja por uma doença respiratória primária, ou seja por uma descompensação cardíaca, né, como a gente viu no caso do edema pulmonar cardiogênico, a identificação do edema em si não é feita a partir de um exame ultrassonográfico, não é do ecocardiográfico, não é essa a indicação desse aparelho. Por mais que o ecocardio possa nos dizer, a partir da avaliação cardíaca, que o paciente está muito perto de descompensar ou que já possa estar no estado de descompensação com líquido nesse pulmão, não é neste exame que nós conseguimos dizer com precisão de que existe realmente edema cardiogênico. A gente precisa da combinação de outros exames de imagem. Esse exame exige a colaboração do PET, porque o paciente vai precisar ficar contido, né, em dois diferentes decúbitos laterais. Ele precisa ficar paradinho, porque a obtenção de algumas imagens exige uma angulação apropriada, né, um correto alinhamento das estruturas. E tudo isso é muito mais difícil de fazer em um animalzinho que está agitado, né, que está tentando morder, que está tentando se soltar do decúbito. Então, o temperamento do paciente interfere muito no nosso exame, muitas vezes é necessária, inclusive, a sedação leve desse paciente para que esse exame seja executado. Muito importante lembrar que ele só pode ser realizado em pacientes estáveis. Então, pacientes que não estão bem, pacientes que estão respirando mal, não podem ser submetidos a um exame ecocardiográfico, porque a simples contenção desse paciente que já não respira bem pode ser muitas vezes fatal, pode prejudicar muito esse estado clínico que ele está apresentando. Ele precisa, primeiramente, passar por muitas vezes uma internação, às vezes com oxigênio, né, ou até uma sedação leve. Ele precisa ser estabilizado para só então a gente poder executar um exame ecocardiográfico com segurança e qualidade. Existem exames que utilizam aparelho de ultrassom também, que são os POCUS, né? Ou conhecidos como exames à beira-leito, que permitem a avaliação torácica de um animal que está descompensado, porque não exige decúbitos específicos, é um exame mais rápido. Então, nestes casos, para identificação, talvez, né, para o auxílio da identificação do que pode estar fazendo esse paciente estar respirando mal, pode-se lançar mão desse tipo de recurso, né, a partir de aparelhos de ultrassom também. Mas a técnica é diferente do exame ecocardiográfico em si. E, por último, eu não poderia deixar de citar que é um exame de altíssima complexidade. Então, tanto a execução, tanto a operação, né, o manuseio do transdutor e a aquisição de boas imagens, ele demora muito,
o aprendizado do profissional é muito longo, demora muito para a gente ficar bom de mão, digamos assim, para o exame de eco, e o entendimento, né, das variáveis, toda a interpretação do exame cardiográfico, ela exige bastante estudo de fisiologia, doenças cardíacas, anatomia de maneira geral. Então, a curva de aprendizado do exame ecocardiográfico ela é muito longa. E, infelizmente, a gente vê com bastante frequência alguns profissionais que estão se sujeitando a fazer esse exame sem o devido preparo. Aqui é só uma imagem para demonstrar como esse exame é realizado nas condições ideais, num cachorrinho tranquilo, né? Essa é a leilinha. A contenção normalmente é no decúbito lateral, né? Então a gente precisa de dois decúbitos do lado esquerdo e do lado direito, convencionalmente, para obter todas as imagens. E com o paciente nessa posição, a gente faz o manuseio do transdutor no tórax e a aquisição das imagens. Esse exame pode demorar de 15 minutos a meia hora, às vezes até uma hora, dependendo da complexidade do defeito, né, e da repercussão que a gente está observando. Como mensagem final, eu gostaria de deixar que o exame ecocardiográfico, por conta de todas as suas características, ele vai muito além de um exame diagnóstico pontual. Ele é, na verdade, reconhecido hoje como a extensão do exame físico do cardiologista. E é muito frequente que, se o seu PET passar por uma consulta com um especialista, uma consulta com um cardiologista, ele invariavelmente vai repetir o exame ecocardiográfico, independente do seu paciente já ter um exame advindo de outro lugar ou dele já ter o diagnóstico da doença cardíaca. Porque é através desse exame que o cardiologista que vai tratar o seu animal vai ver com os seus próprios olhos o tamanho do problema, a repercussão da doença e basear o seu próprio tratamento. Então, na avaliação das estruturas cardíacas de maneira geral, a gente pode dizer que o eco é padrão ouro.